de Direito, do quarto semestre, e hoje eu vou falar sobre a Emenda Constitucional número 103 e a efetividade do sistema previdenciário diante das mudanças demográficas. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre o sistema previdenciário, dados demográficos do Brasil, emenda constitucional, os impactos dessa emenda, uma decisão do STF e a conclusão. Bom, o sistema previdenciário é composto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que administra os principais benefícios previdenciários, com as contribuições de trabalhadores e empregadores. Alguns dos benefícios previdenciários são aposentadoria por idade, salário maternidade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e entre outros. Aqui eu vou dar um destaque para a aposentadoria por idade, que é um benefício para aqueles trabalhadores que atingiram a idade mínima e que tenham contribuído para a Previdência por um período mínimo de tempo. Trouxe alguns dados demográficos aqui, a minha fonte é o IBGE. Aqui de rosa, como podemos ver, é a população de 1980. Aqui nós temos crianças de até 14 anos, representando 52% da população, bem expressivo. Já em 2022, a gente tem aí essa mesma população de até 14 anos, representando apenas 27% aí da população, o que representa uma baixa enorme. Por outro lado, a gente tem aqui em 1980 a população de 65 anos ou mais, representando 5,5% da população. Por outro lado, em 2022, a gente tem um aumento aí de 10% dessa população no Brasil. E assim, a baixa taxa de natalidade, aliada ao aumento de expectativa de vida da população, ela resulta nesse envelhecimento populacional, causando, um sistema previdenciário mais, na verdade, com menos trabalhadores contribuindo para ele e mais idosos dependendo, desse sistema. O que ocasiona uma pressão aos recursos do sistema previdenciário, tornando necessárias reformas, para conseguir fazer a manutenção desse sistema. E aqui agora, eu vou falar sobre a emenda constitucional número 103 de 2019. Essa emenda constitucional de 12 de novembro de 2019, ela promoveu a reforma da Previdência no Brasil, trouxe diversas mudanças significativas para o sistema previdenciário, cooperando com a realidade demográfica do Brasil hoje. É sabido que ela trouxe diversos impactos, no campo do direito previdenciário, mas aqui eu preferi destacar dois. Então, o primeiro é a idade mínima e o tempo de contribuição que mudou, tanto para homem quanto para mulher, sendo destacado que a mulher hoje ela aposenta com 62 anos e o homem com 65. Um impacto também é a forma de contribuição, que antigamente era possível aposentar somente com a contribuição e hoje em dia exige tanto a idade quanto o tempo de contribuição. Então essa emenda ela trouxe isso. Em relação ao tempo de contribuição para mulheres é 15 anos e para o homem 20 anos dentro do regime geral, e 25 anos dentro do regime próprio, independente do sexo, no caso, no RPPS. Bom, e a gente tem aqui agora um outro fator, que é o cálculo do benefício, que eu escolhi destacar também. Esse cálculo ele foi mudado, a emenda ela considera 60% da média de 100% dos salários de contribuição computados desde julho de 1994. Ou seja, e aí, o que acontece? Ou desde a primeira contribuição. Há um aumento de 2% quando a pessoa atinge ali o mínimo de tempo de contribuição. Por exemplo, 20 anos para homem. Quando ele atingiu ali os 20 anos, é acrescido 2% para cada ano. Então. Trouxe aqui 3 impactos positivos da emenda
Constitucional 103 de 2019. O primeiro impacto é a sustentabilidade do sistema previdenciário, porque o papel é realmente evitar crescentes demandas, né, garantindo o pagamento de benefícios futuros. O segundo impacto é a redução do déficit previdenciário, porque ela busca equilibrar as contas do sistema, aumentando as receitas e reduzindo os gastos com benefícios. O terceiro impacto é a equidade entre os contribuintes, visto que ela tenta evitar privilégios e garantir a todos para que eles possam contribuir com a mesma capacidade. Pode passar. E aqui eu trouxe a decisão do STF, que repercutiu bastante, né? Que inclusive foi uma decisão pautada no cálculo do benefício, se iria incidir ou não aquele benefício que for o cálculo antes de julho de 1994. Essa decisão ela foi promulgada no STF, o Supremo Tribunal Federal decidiu no dia 21 do mês passado derrubar o entendimento da própria Corte, que alterou a revisão da vida toda de benefícios previdenciários. Com isso, eles reverteram uma derrota estimada em 480 bilhões pelo governo federal. Essa reviravolta do caso ocorreu em julgamento de caso com fator previdenciário e não no processo sobre a revisão da vida toda. Isso aqui é bem interessante, né? A gente tinha, então, duas ADIs de 1999 que tratavam ali sobre temas previdenciários e possíveis inconstitucionalidades. Quando o Supremo, ele, então, declarou realmente a inconstitucionalidade que estava ali presente nessas leis, ele, então, firmou um precedente, mesmo que ainda a revisão da vida toda não tenha sido julgada no mérito, ela pode ser considerada, assim, como julgada, porque agora os legisladores, né, as pessoas, os próprios aposentados, entendem que eles não possuem mais esse direito, porque no STF já está afirmado esse entendimento, né, com base nesse caso que foi julgado, nessas duas ADIs. E aí, agora, próximo, trouxe aqui a conclusão, então. Na conclusão, eu vou ler um pouco do que foi falado pelo nosso ministro sobre a decisão. Ele falou o seguinte: ela garante a integridade das contas públicas e o equilíbrio financeiro da previdência social, e também evita a instalação de um cenário de caos judicial e administrativo que o INSS iria inevitavelmente enfrentar caso tivesse que implementar a chamada tese da revisão da vida toda. Pode fazer. É isso, muito obrigada. Quero destacar aqui o importante papel, né, do nosso sistema previdenciário hoje no Brasil. Sabemos que o direito previdenciário ele atua na vida de cada brasileiro e é importante sim a gente se preocupar com o futuro, né, do direito previdenciário. Eu entendo que a decisão que foi tomada é uma decisão difícil, mas que envolve e causaria um impacto enorme na vida de milhões de brasileiros. E é importante sim para a gente conseguir, diante do cenário atual dos dados demográficos que foram explorados, entender a importância de trazer essa manutenção para o sistema previdenciário. E é isso. Muito bem. Vamos começar pelo tempo? Como que ficou o tempo? 8h49. Então, você percebe que ainda tendo que você tem ensaiado para ficar nos 10 minutos, na hora que a gente vai apresentar, só Deus sabe como que vai ser. Se a gente vai demorar mais, se a gente vai falar mais rápido. Mas foi excelente. Agora vamos começar do início. A gente percebeu desde antes dela começar, né, gente? Pela apresentação dela, que ela se aprontou, ela preocupou com os detalhes, né? Isso tudo conta, Samir. Então, desde o início, assim, passando dessa parte da apresentação pessoal, eu vou para o tema. Você foi corajosa. Por que eu estou falando isso? Porque ela escolheu um tema polêmico, previdenciário, que é exatamente a matéria do trabalho de vocês. Então, nosso grupo lida com a matéria previdenciária, o estágio trabalha com a matéria previdenciária. E ela escolheu o último julgamento polêmico que a gente vivenciou. Que eu até, quando fui dar os parabéns para os meus colegas, eu falei com eles: vocês tiraram leite de pedra.
porque a gente já tinha perdido. Todo mundo já dava como certo que tinha perdido. A gente já vinha perdendo no STJ há muito tempo e no Supremo, assim, já tinha quase que acabado o julgamento, né? Então, essa reviravolta mostra pra gente como que a gente não pode desistir. Você só desiste da batalha a hora que a gente morre, né? Que realmente fala assim, não tem mais o que fazer. Enquanto tiver um fiapinho de esperança, vale a pena lutar, porque é possível, né? E você foi corajosa por ter escolhido exatamente esse tema. Eu confesso para você, é difícil entender. É difícil entender a tese da revisão da vida toda e mais difícil ainda, é difícil entender o que o Supremo julgou, afinal de contas. Quando eu estava no processo da revisão da vida toda, eu olhei e falei, gente, não tem julgamento aqui. Aí eu fui entender que eles tinham julgado as ADINs, do jeito que a Samília explicou. Então, parabéns por ter tido a coragem de escolher um tema previdenciário. E é bom para vocês terem essa coragem, fazerem isso durante o estágio de vocês, porque de alguma forma vocês vão ver aquilo voltar. Vocês vão ver, se vocês quiserem escolher, com toda honestidade de novo. Eu acho a matéria previdenciária difícil, eu nunca achei fácil. E é uma oportunidade vocês aproveitarem esse tempo aqui, porque vocês vão ver a prática de ver essa matéria voltar nos próprios processos que vocês estiverem analisando. Em relação à sua apresentação, você cumpriu o requisito da apresentação geral, ótimo. O sumário ficou muito bem feito, muito claro. O seu material está um material visual demais, leve. Você escolheu um tema previdenciário que não tem aqueles aspectos de cor que a gente estava falando. Ela ainda manteve no trabalho dela verde, branco, cores suaves. Então, eu imagino que você tenha escolhido de propósito. Não tem nenhuma conotação, na minha opinião, proposital para a gente ter esses impactos. Seu material está muito bem feito. Eu percebi que os slides de texto, você colocou os destaques que a gente fala sempre, de usar negrito, sublinhado. Ficou fácil da gente acompanhar a leitura à medida que você ia explicando. De maneira geral, você explicou muito bem os slides. Achei que ficou fácil. Você justificou a necessidade da alteração legislativa. A sua apresentação toda é em cima de uma base legal. Gostei de você ter escolhido, destacado entre todas as coisas que a lei trazia, ela escolheu 2 pontos. E foi feliz essa escolha dela, porque a lei é maçante, a alteração legislativa é maçante, e ficaria muito difícil ela apresentar de uma forma rápida, fácil, a mudança legislativa inteira, ou fazer um comparativo falando do que era, do que ficou, e seria assim uma aula. Talvez numa aula própria coubesse algo maior. Como que era uma apresentação rápida, foi bom você ter destacado 2 pontos. Às vezes é melhor a gente pontuar e falar um pouco sobre o assunto do que querer aprofundar demais e se perder. Então você conseguiu manter bem dentro daquilo que foi o seu planejamento. Adorei quando você colocou nos slides, você usou dados e fez aquela comparação, e a sua explicação ajudou a gente a entender aquele gráfico de pizza, né? Eu acho que chama pizza. A gente entender o que você estava falando ali. Então você fez de uma forma visual que a gente entendeu o propósito, entendeu que você estava defendendo a reforma legislativa, antes mesmo da sua conclusão. Ela mostrou que antes a população brasileira tinha uma parcela muito grande de jovens e uma parcela pequena de idosos. E ela mostrou o contraponto. Como que ficou recentemente? Uma parcela pequena de jovens e uma parcela muito grande de idosos. Então, ela usou um argumento fático para justificar a opinião dela, que ela reforçou na conclusão, justificar a alteração legislativa. Então, gostei muito do gráfico com a explicação. Ficou muito clara. Você não precisou ir muito além. Do jeito que você explicou, a gente conseguiu entender. Você destacou, então, o aspecto, o impacto positivo da emenda. Você podia ter feito o contrário, destacado o aspecto negativo, mas foi a sua opção. E, no final, você traz para a gente a decisão do STF, que foi a grande polêmica.
Você pode acrescentar na sua explicação que o julgamento do Supremo, além de ser um julgamento jurídico, ele é um julgamento político. E por que essa mudança de julgamento, de entendimento do Supremo? A gente tem que pensar que a composição atual do Supremo também é uma composição mais favorável ao governo atual. A gente pode imaginar que se fosse outra composição, se fosse outro governo, talvez a gente não tivesse encontrado, sabe, quando tudo converge para aquele resultado, talvez a gente tivesse encontrado mais dificuldade. Então a gente tem que pensar que o Supremo é um tribunal que, além de jurídico, ele é político. Então vão ser sempre as duas vertentes em todos os julgamentos. E eu achei interessante que você conseguiu resumir o julgamento do Supremo e esclarecer que foi um julgamento em ADIM, que vai repercutir no julgamento da vida toda, que ainda não aconteceu, mas ela está certa. Aquele julgamento supremo definiu. E na conclusão você ainda coloca a citação do nosso AGU e no final a sua posição pessoal. Deu para a gente entender que de uma maneira cuidadosa você defendeu a alteração legislativa e você gostou do julgamento supremo. É bom quando vocês têm coragem de assumir. Significa que aquilo é uma verdade absoluta? Lógico que não. Eu quero que vocês tenham coragem de analisar todas as questões, todos os julgamentos e se posicionar com base mesmo. O que eu acho que você poderia ter feito para talvez aproveitar esse 1 minuto e pouquinho que te sobrou? Esclarecer melhor para a gente o que foi o julgamento, o que estava sendo tratado nas ADIMs, qual que era o objeto, né? Qual era a discussão dali? E o que é o objeto que está sendo tratado na revisão da vida toda? De uma maneira que tem que ficar assim, muito superficial e simples. Como você conseguiu explicar bem o caminho inteiro, você tinha que ter colocado essas duas coisas, mas com uma explicação bem fácil também, para a gente entender melhor o julgamento das ADIMs e o julgamento que ainda vai acontecer da vida toda, mas ali o que é isso da vida toda, né? Para vocês entenderem melhor. Então, se você aceitar a sugestão, coloca mais um slide. Lá onde está falando do julgamento supremo, separa as duas coisas, o que foi já o julgamento ADIM. Quando eu falo objeto, a gente tem que entender assim, o que está sendo pedido naquela ação. Então, nas ADIMs é uma coisa, e no RE que está tratando da vida toda é outra. Tenta ver se você consegue entender e resumir o que é o objeto. Eles já colocam, até para facilitar, quando tem repercussão geral, etc., eles já tentam delimitar a tese. Lembra quando vocês me mandam RRC, que vocês colocam lá, ou na decisão vem falando, delimitação da tese. Ali tem um resuminho do que é o objeto que está sendo discutido naquilo dali. É bom falar disso para esclarecer também. Então, é excelente. E, diferenciando, tem um momento que você fala assim, isso estava vinculado, não sei, ao RPPS. Eu queria que ficasse na cabeça de vocês os dois regimes previdenciários. RPPS, Regime de Servidor Público. RGPS é o Regime Geral da Previdência Social, INSS. Tá? Fica na cabeça de vocês também. RGPS, Regime Geral da Previdência Social. INSS, o que a população brasileira, é o regime que a população se vincula, os trabalhadores da iniciativa privada, os contribuintes individuais. E o RPPS é Regime Próprio de Servidor Público. Por exemplo, no nosso caso, eu sou uma servidora pública da União Federal, o cofre público que me paga é a União. Eu sou vinculada ao RPPS, que é Regime Próprio de Servidor Público. A nossa lei é 8.112, a legislação é outra. A do RGPS é 8.212, certo? Então, só para a gente conseguir diferenciar, quando a gente decide que vai mandar para o grupo de administrativo. Às vezes é um servidor aposentado que está discutindo alguma coisa, uma equiparação, algo que ele acha que ele teria direito. Por que a gente manda para o grupo de administrativo? Porque a legislação é outra. Aquele servidor é vinculado ao RPPS, Regime Próprio do Servidor Público. Se fosse um trabalhador rural que está pedindo uma aposentadoria rural, aí é RGPS, vem para a gente, INSS, e a gente atua. É previdenciário. Entenderam a diferença? São os dois tipos de regime possíveis. Naquela hora, eu acho que você queria falar RGPS,
Eu estou errada? Era RPPS mesmo? Então, eu na verdade coloquei os dois regimes, mas no nervosismo eu não falei os dois, era só ler o slide. E aí no slide estava tudo certo. Mas isso acontece. Porque naquela hora eu queria falar RPPS, porque pra Você eles falou, que é não 25, falou certinho. né? E sendo que no geral, aí muda, né? Pra homem e pra mulher. E aí tinha no slide, mas acabou que... Ótimo. Então, na verdade, eu não li o slide, só olhei você, só escutei você falando. No slide tinha. Às vezes acontece isso também, tá tudo certo, Samir. Às vezes, quando a gente está numa apresentação, ou tá até nervosa numa prova oral, a gente vê a questão, gente, eu juro para vocês, é difícil ler a questão numa prova oral. Às vezes, numa apresentação dessa, é difícil a gente ler o slide. Você lembra que aconteceu isso com você também? Lembra? Você ia ler o slide, parece que dá uma coisa na gente, que até ler aquilo que está na frente da gente fica difícil. Na prova oral é a mesma coisa, você está com a questão na sua frente. Você vai ler a questão, parece que você precisa de uns minutos para ler tipo umas 5 vezes. Entender aquilo que está assim na frente, não é fácil. Então foi excelente, Samir. Agora eu abro para você e abro para as perguntas também, para as observações. Alguém tem alguma pergunta? Vocês conseguiram entender o que ela apresentou? Da mudança da legislação previdenciária, de como que é? Eu só não sei muito bem a respeito dessa investigação da vida toda. Revisão da vida Revisão toda. da vida toda. E não acho que você não explicou o que significava essa revisão da vida toda. Porque, assim, Ficou solto para você o finalzinho do julgamento supremo. Aquilo que eu te falei, então, você vai inserir um slide. E aí depois você explica aqui, então. Você pode falar. Eu ia até colocar, mas tipo assim, eu acredito que aqui, quando chega aqui, a gente fala mais rápido e o tempo passa muito rápido, assim, muito devagar. Mas em casa tava dando mais tempo. Aí eu falei, não, eu não vou colocar, porque senão vai ultrapassar muito. Mas a revisão da vida toda, explicando bem resumidamente, né? Ela é para um grupo limitado de pessoas que se aposentaram até 10 anos, então eles podem recorrer, né, e buscar algum tipo de... Até 10 anos ainda o direito não recaiu, né, de conseguir corrigir... Gente, 10 anos que ela está falando é porque em direito previdenciário a gente tem prazo decadencial. O que significa isso? De hoje, para eu falar de um direito hoje, entrar na justiça hoje, esse direito meu, ele tem que ter surgido nos últimos 10 anos. Se for um direito, por exemplo, estou falando no caso de uma revisão, né? Se for o direito que é a primeira vez que eu vou pedir, eles já entenderam que nem esse prazo decadencial não acontece. Assim, eu posso pedir aquele direito meu que surgiu em qualquer época. Mas vamos imaginar uma revisão. Eu tenho um prazo, um tempo de 10 anos entre o surgimento do direito e o dia que eu vou entrar na justiça. Se passar desse prazo de 10 anos, morreu, eu não posso pedir mais. Então, revisão da vida toda é revisão. Não é um direito que nasce do nada, uma aposentadoria que eu podia ter pedido desde, sei lá, 20 anos atrás. Nunca pedi minha aposentadoria e resolvi pedir hoje pela primeira vez. Se eu reunir os requisitos para o direito originário, eu posso pedir em qualquer época. Eu só não vou receber esses 20 anos. Eu vou receber os últimos 5. Agora, se for revisão de algum direito, existe esse prazo que ela está falando, que é o prazo decadencial previdenciário, que hoje, com a jurisprudência, já é pacificado, é de 10 anos. E aí, são pessoas que se aposentaram e que buscam, tiveram salários bons, muito bons, inclusive melhor do que o salário que eles tiveram depois de julho de 1994. Por quê? O que eles estavam buscando? Conseguir colocar na aposentadoria deles não só o tempo de contribuição, que naturalmente já é computado antes de julho de 1994, que foi quando mudou, e conseguir colocar os salários melhores. Então, assim, o que a gente tinha, o que estava sendo levado em consideração quando a reforma, a revisão da vida toda estava sendo... Se ela fosse aprovada, o que eles iriam ganhar? Eles iriam poder optar
em inserir na aposentadoria os melhores salários deles. Então, digamos que eles tiveram um salário muito bom antes de julho de 1994, eles iriam poder, então, acrescentar na aposentadoria. E justamente o que o STF derrubou, que ele julgou inconstitucional, é essa opção. Ele falou que vincula, mesmo que eles estejam em um período de transição, e é por isso que eles tiveram essa prerrogativa de escolha, ainda assim foi julgado inconstitucional esse poder escolher entre os melhores salários de antes de 1994 ou continuar no regime que estão. Então, é justamente essa questão de poder adicionar ao benefício da aposentadoria esses melhores salários antes desse período. Vocês conseguiram entender? Por isso que chama revisão da vida toda. Porque em vez de considerar um período específico da vida de contribuição daquele segurado, a pessoa tenta usar a vida inteira para passar por todos os salários. Porque o que é salário de contribuição? É aquele salário que é usado para ver quanto que a pessoa está pagando para o INSS. Eu posso pagar em cima de um salário mínimo, eu posso pagar em cima de um salário alto. Entenderam? Com a tese da revisão da vida toda, a pessoa quer voltar na vida toda. E olhar em toda a vida, o tempo em que ela trabalhou e contribuiu, quais eram os melhores salários, para aumentar no final por exemplo, aquela aposentadoria que ela vai receber, que ela está recebendo um salário, considerando assim os piores salários ou o mínimo que seja, e se considerassem todos, poderia passar, sei lá, por um salário e meio. Entendeu? Mais ou menos. Eu acho difícil também, tá, gente? Teve um exemplo que trouxe bastante clareza, que é um exemplo de um bancário que, por exemplo, ele trabalhava sendo bancário com um salário muito bom e antes de julho, né, desse período de 1994, e aí então ele sai e abre um MEI e começa a trabalhar e contribuir com o salário mínimo. Ou seja, depois de julho de 1994, que é o prazo que hoje está sendo considerado para fazer o cálculo, ele teria então o salário mínimo. Aí ele poderia, né, se a revisão da vida toda fosse aprovada, opcionar ter esse poder de escolha e pegar então o período de maior contribuição. Eu achei interessante que você ainda passou o impacto orçamentário. Eu não sabia do impacto ainda, na verdade ninguém sabia. E a gente discutiu, depois eu tinha até que parar de gravar para falar isso, mas a gente discutiu muito uma decisão que aconteceu recentemente, que tanto o Supremo como a AGU falaram assim, a gente vai abrir mão dos honorários da sucumbência nas causas da revisão da vida toda. Aí foi aquele rebuliço entre os colegas falando, mas honorários é verba privada, é da gente, como é que eles vão anunciar que vão abrir mão se eu não assinei nada, abrindo mão, né? Mas, por outro lado, a gente discutiu entre a gente. Então, na minha opinião, foi um anúncio, como é que eu falo? Foi de holofote, sabe? De Instagram, de Facebook, de mídia. Então, um anúncio midiático. Eles quiseram dar, assim, porque se a gente imaginar o lado da população, dos aposentados, essa notícia, esse julgamento das ADINs veio como uma bomba, porque na área previdenciária, dos escritórios de advocacia, entre os aposentados, era geral que era uma causa ganha. Até a brincadeira aqui dentro era, nossa, vai ter muito advogado tendo que devolver o que recebeu por essas causas, que já era dado como certo. Então, se a Samília estivesse falando para advogados previdenciários, diziam querer te matar aqui. Ela falando dentro da AGU, a AGU vai bater palma, porque é real. Assim, os lados, as defesas eram muito opostas, né? Então, parabéns, Samília. Excelente. Uma pergunta, eu cheguei atrasada, acabei pegando o caminho. Eu queria saber, então, para entender melhor, então, revisão da vida toda. Da vida toda. Antigamente, antes da decisão do STF, era a vida toda, desde que a pessoa começou a trabalhar e até agora. Mas hoje, com a decisão do STF, não pode ter mais isso, vai ter a partir de 10 anos. Não, a partir de 94 não, a partir não, tô comentando com o prazo decadencial de 10 anos, né? Isso sempre. Sempre que falar de revisão previdenciária vai ter. Não sempre ocorreu. Teve um julgamento supremo também
que pacificou essa questão da decadência. Eu vi, inclusive, que teve 2 decisões anteriores, né, do STF que estavam a favor, e aí muitos aposentados já estavam até recebendo. Aí a galera ficou bem... A gente tem que aguardar de todo jeito. O que a gente tem que aguardar? E aí eu sugiro, vamos pegar, joga no Google, eu acho que era o Bolsonaro que falava assim, né? Dá um Google. Joga no Google, revisão da vida toda. Minha sugestão, dá uma olhadinha no que está ali, tem um RE que ainda está sendo julgado. Aí, provavelmente, quando você jogar na internet, senão depois eu te passo o número do RE, mas eu acho que você sozinho consegue, colocando revisão da vida toda, vai sair o RE. Vocês vão ver que ainda não foi julgado. Tá ainda. Era para ter acabado, mas não acabou, mudou a composição do Supremo, e com esse julgamento que essa amiga falou, vai afetar, e a gente já sabe como que vai ficar mais ou menos o resultado dele mesmo. Mas acompanhe, dá uma olhada no Mas RE. tem possibilidade que, como você falou, o julgamento ainda não acabou, mas tem possibilidade de ter uma outra reviravolta e se tornar um resultado negativo? Eu vou te falar pela minha experiência de vida. Contanto que a justiça está modificada, sempre tem esperança para qualquer coisa. Mas, diante do julgamento Nadim, nesse caso, não Pode tem. ser que dê até perda de objeto, né? Pode. Porque Não sei se o pode. principal... Mas sei que eles vão julgar ainda, mas já é... Eles vão talvez ter que modular alguma coisa. Eu não sei. Não sei, a gente vai ter que aguardar. Eu não sou especialista para falar sobre esse assunto, então não vou me atrever a dar os caminhos mesmo, mas eu acho que vale a lida, vale ler o julgamento da DIN e vale ler como que está e acompanhar o andamento desse RE. Porque é uma coisa muito polêmica, os advogados previdenciários Todos estão todos previdenciários. doidos. Então, Estão todos doidos. Inclusive, Estão uma falando coisa muito que de deu coisa. bastante discussão foi esse orçamento. Eu trouxe de corajosa porque eu vi eu não sei, mais ou eu menos não sei assim, qual mas é. não é um valor certo. E a iniciativa privada, o argumento deles era justamente que era um valor muito menor e que alcançava muito poucas pessoas. E eu vi, inclusive, um advogado falando que buscou, foi ao CNJ e pegou o número de processos e que não eram tantos. Mas a gente sabe que depois que fosse aprovado, iria aumentar a quantidade de processos. Mas ele, com esse argumento, né, fez um cálculo e viu que estava bem abaixo do que eu trouxe, por exemplo. Então, até esse orçamento é muito... tem um debate muito em cima disso, né? Desse valor aí do orçamento. Alguém Tudo na mais? coragem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos parar aqui.